Bom, pessoal, estou continuando a falar sobre função quadrática. Então, o meu foco da aula de agora é falar sobre os zeros da função quadrática. Então, na nossa aula anterior, a gente demonstrou por que a expressão ax ao quadrado mais bx mais c, ela é rigorosamente igual a a vezes x mais b sobre 2a ao quadrado menos delta sobre 4a, sendo delta b ao quadrado menos 4ac. Tá? Então a gente justificou isso, a gente demonstrou isso na nossa aula anterior. E como eu já falei nas aulas anteriores, né, a forma canônica ela é de suma importância, por mais que cause estranheza, por mais que os alunos costumem achar ela estranha, ela é de suma importância para os resultados que virão a seguir. E um desses resultados é sobre os zeros da função quadrática. Então, lembrando, né, o que é um zero de uma função? A gente diz que um número real ele é o zero de uma função quando, ao substituir na expressão da função, ele zera a função. Em outras palavras, é resolver a seguinte equação: f de x igual a zero. Né? Então, a gente tem que, se o f de x é igual a zero, no caso aqui, no contexto de função quadrática, o x ele é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, sendo delta b ao quadrado menos 4ac. Então, o que nós temos aqui, né? Então, a gente tem f de x igual a zero. F de x igual a zero é a mesma coisa que a x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Só que como a gente viu na aula anterior, o ax ao quadrado mais bx mais c, ele é rigorosamente igual a isso aqui, né? Então, vamos lá. Então, a gente tem que a vezes x mais b sobre 2a ao quadrado menos delta sobre 4a é igual a zero. Bom, aí esse menos delta sobre 4a, ele passa para cá somando. Tranquilo? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter, então, a vezes x mais b sobre 2a ao quadrado igual a delta sobre 4a. Aí esse a que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo, certo? Então a gente vai ficar com x mais b sobre 2a ao quadrado igual a delta sobre 4a ao quadrado. Perfeito? Bom, aí vamos lá. O que eu quero é encontrar o valor de x. Então eu preciso me livrar desse quadrado aqui, né? Para eu me livrar desse quadrado, o que eu vou fazer? Eu vou extrair a raiz quadrada dos dois lados. Então, ao extrair a raiz quadrada, o que vai acontecer? Do lado esquerdo, a gente vai ter o módulo de x mais b sobre 2a. E do lado direito, o que a gente vai ter? A gente vai ter a raiz de delta sobre a raiz de 4a ao quadrado, que aí nesse caso, como eu tenho o módulo já do lado esquerdo, eu não preciso me preocupar com o módulo do lado direito, então eu vou colocar apenas 2a aqui, certo? Aí, ao abrir o módulo, aqui a gente vai ter o quê? É que a gente vai ter x mais b sobre 2a igual a mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Aí esse b sobre 2a que está somando, ele passa para o outro lado subtraindo. E aí, então, isso aqui vai nos dar o quê? Isso aqui, então, vai nos dar que o x ele é igual a menos b
mais ou menos a raiz de delta sobre 2A, onde o delta ele é B ao quadrado menos 4AC. Esse resultado é conhecido por muitos como fórmula de Bhaskara, apesar de ser um resultado, desse resultado ser conhecido muito antes de Bhaskara, mas isso é papo para outro dia, tá? Então, assim, eu prefiro chamar de fórmula resolvente da equação do segundo grau, tá? Então, a forma canônica, ela nos permite chegar no porquê que, né, a tão temida fórmula de Bhaskara por muitos alunos, né, por que ela é verdade, por que ela funciona. Né? E aí, né, fazendo um paralelo lá com a equação do segundo grau, determinadas coisas que a gente dizia lá, a gente repete aqui novamente. Por quê? Porque a existência ou não, né, de raízes reais, no caso aqui de zeros reais, passa pelo valor dessa expressão aqui, desse delta, igual a b ao quadrado menos 4ac. Por quê? Porque esse delta, lembrando, né, lá da equação do segundo grau, ele é chamado de discriminante da equação do segundo grau. Por quê? Porque ele discrimina o tipo de raízes que a equação do segundo grau tem. Então, lembrando lá da equação do segundo grau, quando esse delta era positivo, a equação possuía duas raízes distintas. Então, aqui no caso do contexto de função, a nossa função f ela vai possuir dois zeros distintos, certo? Quando o delta era igual a zero lá na equação do segundo grau, o que nós tínhamos? Nós tínhamos que a equação, a gente dizia que ela possuía uma raiz dupla, ou seja, ela possuía duas raízes iguais. No caso aqui do contexto de função, a gente tem que quando o delta é igual a zero, ela vai possuir então dois zeros iguais, né? Ou seja, um zero duplo, podemos dizer assim, né? Se for pegar na mesma nomenclatura lá da equação do segundo grau. E por fim, quando o delta ele é negativo, o que nós temos? Nós temos então que a função não vai possuir zero real, né? No caso aqui ela não vai possuir zeros, porque no caso do contexto de função, né, a gente define a função quadrática como sendo uma função real de variável real, ou seja, o domínio é o conjunto dos reais e o contradomínio é o conjunto dos reais também. Então não faz sentido aqui a gente dizer que ela poderia possuir raízes complexas, né, como a gente pode dizer lá para a equação de segundo grau. Tá? Então, no nosso contexto aqui, fazendo um paralelo com o que nós tínhamos lá da equação de segundo grau, a gente tem esse resultado. Tá bom? Então, esse é o primeiro resultado importante, né? E talvez não o mais importante, mas é o primeiro resultado importante no contexto aí de utilizar a forma canônica, tá? Então, que é achar os zeros da função quadrática quando eles existirem. Então, no nosso próximo vídeo, né? Então, já estão até aqui no quadro, né? Os nossos exemplos. Eu vou então obter os zeros de cada uma dessas funções que a gente tem tomado como exemplo desde a nossa primeira aula, desde o nosso primeiro vídeo. Tá legal? Beleza? Então, até lá.